A editora Pipoca Nanquim anunciou uma reedição de Moonshadow. Eu recebi ao longo dessa semana várias mensagens de pessoas me perguntando se valia a pena ler esse trabalho. Então nesse vídeo aqui eu vou dar meu palpite a respeito de Moonshadow. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal BBHQs, nosso assunto é quadrinhos. Deixa seu like, já se inscreve, vamos falar sobre Moonshadow, material lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nanquim. Vamos resgatar um pouquinho a história lá atrás. A editora Pipoca Nanquim, quando surgiu, acabou, né, ganhando fama de ser aquela editora que lança quadrinhos que produzem muito hype, né, que geram muita empolgação nas pessoas. E sem dúvida um dos materiais que gerou mais hype na galera foi o anúncio, quando eles anunciaram o lançamento de Moonshadow. Moonshadow era um trabalho que estava há bastante tempo esgotado aqui no Brasil, tinha sido lançado em revistas pela editora Globo, e muita gente estava aguardando a republicação desse material. Era um material que era vendido caríssimo e tal. E a editora Pipoca Nanquim anunciou que ia lançar Moonshadow nessa versão aqui, extremamente luxuosa, linda, linda, linda demais, né? Eu cheguei a ler e fazer resenha aqui no canal, e esgotou o material, e aí o pessoal pedindo republicação e tal. A editora vai fazer uma nova edição na realidade, né? Já publicou, na verdade, uma nova edição, inclusive o link está aqui na descrição para você adquirir. Sim, você deveria adquirir Moonshadow, eu vou te explicar por quê. Esse vídeo aqui é para eu te provar por que você deveria ler Moonshadow, tá? Vai sair num formato diferente, não vem com este fitilho aqui, ó. Não vem com o fitilho, a gramatura do papel, né, a bitola do papel é mais fina, tá? E a lombada, que nesse caso aqui, ela é arredondada, tá vendo que ela é arredondada? Dessa vez ela vem com a lombada quadrada, então vai ser uma edição diferente. Provavelmente essa edição, certamente essa edição diferente é por conta de custos, né? Tudo tá ficando mais caro. Então, para viabilizar a publicação sem aumentar os custos, aumentar demais, né, o valor do material, a editora, provavelmente, você não tem nenhuma informação, mas eu estou inferindo que foi isso, né? A editora optou por lançar o trabalho num formato um pouquinho mais simples, né? E, galera, o que é Moonshadow? Moonshadow é um trabalho do DeMatteis e do John Muth que consegue misturar elementos muito díspares, num certo sentido. Não só os elementos que compõem a narrativa, como os próprios personagens. Porque a gente vai ter aqui elementos de contracultura, fantasia, literatura e ficção científica. Isso tudo misturado numa história que é a grande jornada do garoto Moonshadow, né? A gente tem uma arte pintada aqui lindíssima, e a gente vai acompanhar a trajetória desse garoto que é apaixonado por romances, por literatura. Ele é um grande leitor dos clássicos da literatura, e ele vai acompanhar, junto com esse ser peludo aqui, que é o Ira, que é um tremendo canalha, né? Mas que é um canalha que de alguma forma a gente se afeiçoa. A gente vai acompanhar a jornada dele junto com a mãe do Moonshadow, e a gente vai acompanhar então a história do Moonshadow. Esse livro conta a história desse garoto do Moonshadow, e a gente vai ver ele entrando em diversas situações, numa aventura que em vários momentos mistura drama, tem momentos bem tristes nesse quadrinho, momentos de terror, né? E muitos momentos engraçados também, de aventura, de emoção. Então esse quadrinho ele vai conseguir fazer uma conexão de elementos muito estranhos. E os próprios personagens, como eu já estava te dizendo, porque o Moonshadow, né? O garoto, ele não, assim, ele é de uma personalidade doce, ele é uma personalidade amável. E ele vai se juntar com um sujeito que é da pior laia, um enganador, um mentiroso. E a gente vai acompanhando com essa arte belíssima, essa história que vai envolvendo todos esses elementos e que torna Moonshadow um quadrinho único. Moonshadow é um quadrinho único. Ele é um tipo de quadrinho que, pelas referências que ele carrega, alguém pode até comparar com Sandman, do Neil Gaiman, né? A gente vê que as referências aqui são muito grandes. E, embora esse trabalho não tenha o tamanho da série de Sandman, do Neil Gaiman, na minha opinião, Moonshadow não deixa em nada a dever a Sandman. Pelo contrário, em vários momentos é até superior, em termos de qualidade de história. Embora a comparação aí seja no sentido de que se trata de uma história de fantasia.
Mas a forma como a história se desenrola, a figura do Moonshadow, como se acompanha a aventura desse personagem, não pode ser comparado com nenhuma outra história. Não é a mesma história de Sandman, não tem essa mesma proposta, não tem a mesma proposta de outras histórias de ficção fantasiosa, de fantasia e coisa e tal. É uma história muito particular, mas que é muito carregada É um quadrinho inteligente, cara, é um quadrinho muito inteligente, é um quadrinho cheio de referências legais, é um quadrinho que mistura várias formas de linguagem, tem uma questão de poesia, de arte nesse quadrinho, mas que, em momento algum, torna o quadrinho pedante. É tudo a serviço da história. Né? Então, o Moonshadow é um quadrinho que uma pessoa que gosta de ler quadrinho de aventura vai ler esse trabalho e vai se divertir. Ele é um quadrinho denso, ele é um quadrinho grande, demora para ler, mas ele é um quadrinho que você avança pela leitura e você vai ficar fã do personagem, você vai se importar com o Moonshadow, com as pessoas desse trabalho aqui, você vai se afeiçoar a essas figuras. Uma vez que você passa o primeiro estágio, porque a gente vai vendo aqui o momento em que os personagens são caracterizados, e é um momento esquisito, porque esses personagens são muito díspares, a situação é meio maluca, né? Tem umas luas gigantes na história, então a história ela tem uma coisa bem fantasiosa, bem maluca mesmo no começo, e até você entender esse universo, tem um pouquinho de trabalho, mas quando você avança dessa primeira etapa, o quadrinho fica simplesmente delicioso. Então ele vai ser muito apreciado por pessoas que gostam de aventura, e vai ser muito apreciado por pessoas que nunca leram quadrinhos. Se você pegar esse quadrinho aqui e entregar na mão de alguém que é fã de livros, de literatura, aquela coisa toda, e nunca leu um quadrinho, essa pessoa com certeza vai se apaixonar por Moonshadow. Eu não tenho a menor dúvida de que Moonshadow é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. É simplesmente maravilhoso. É um trabalho que é para você ler, é um tipo de trabalho que você vai ler uma vez no ano. Sabe aquele quadrinho que você uma vez por ano vai parar para reler, ou uma vez a cada 2 anos você vai em alguns momentos, nas férias, em algum momento que você está querendo ler algo que vai te fazer bem, vai fazer bem à sua alma, você vai ler Moonshadow. Então, esse formato aqui mais luxuoso você não vai ter mais acesso, né? O que é uma pena, porque a edição é realmente muito bonita, mas a reedição da editora Pipoca e Nanquim continua caprichada, apesar de um pouco abaixo dessa aqui. Tá? Por questões de custo, como eu já expliquei. Então, eu recomendo fortemente que você adquira Moonshadow, mas muito fortemente. É um trabalho espetacular, que eu já tô te avisando, você vai ter um pouquinho de dificuldade no começo da leitura, mas confia em mim, vai adiante, lê o trabalho com atenção, que é impossível você terminar esse quadrinho da mesma forma. Ele é muito bonito, ele é tocante, é um quadrinho sensível sobre vários aspectos e que no final das contas está falando sobre o drama da própria vida. É um material fundamental na gibiteca de qualquer pessoa que queira colecionar quadrinhos seriamente, que quer conhecer quadrinhos como um todo. É altamente, fortemente, grandemente recomendado Moonshadow. E o link tá aí na descrição para que você possa adquirir o trabalho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve em mais um vídeo do canal BBHQ. Beijo enorme do seu coração. Tchau, tchau!